Olá, turma! Hoje nós vamos falar sobre a unidade 3 do livro 4, né? Falando de Dutra a João Goulart, que foi de 1946 a 1964, né? Que essa foi a Quarta República, né? Também conhecida como República Populista, né? Ou República de 46, que foi o período, né? Do período democrático da nossa história, que se estendeu de 1946 a 1964. Então, a Quarta República também era conhecida como República Populista, né? Ela foi um período da história brasileira, iniciado em 1946, com a posse de Eurico Gaspar Dutra e finalizado em 1964, né, com o golpe civil-militar que marcou o início da ditadura militar no Brasil, onde que a República Populista ela foi marcada por intensas tensões políticas e pela política de desenvolvimento, que é desenvolvimentista, né, do Brasil. Então, o Brasil ele possui uma série de presidentes, né, que ao longo do período da Quarta República, né, no qual aconteceram 4 eleições presidenciais, que foi em 1945, 1950, 1955 e 1960, né, onde que nós podemos observarmos, né, que Eurico Gaspar Dutra ele foi de 1946 a 1951, Getúlio Vargas de 1951 a 1954, Café Filho, de 1954 a 1955, Carlos Luiz, de 1955, né? E Nereu Ramos, 1955 a 1956, Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961, Jânio Quadro, 1961, Ranieri Mazzilli, 1961 e João Goulart, 1961 a 1964, né, que em 1965 ele deveria ter o quê? Acontecido uma nova eleição presidencial, né? No entanto, nessa passagem de março para abril de 64, houve esse golpe militar que colocou fim, né, a essa experiência democrática do Brasil. Então, com essa transição, né, o início da Quarta República foi um resultado assim direto do desgaste, né, do regime ditatorial, ok? Então eu vou falar aqui, tá, sobre o período, tá, da história do Brasil que ele se estende do fim do Estado Novo, né, até o golpe militar de 64, onde que apresenta assim muitos aspectos importantes para a compreensão do Brasil atual. No ano de 1945, né, começou, né, a desenvolver uma atividade política partidária nos moldes das principais democracias liberais, ou seja, né, com partidos organizados nacionalmente com os estatutos e diretórios nacionais, estaduais e municipais. PSD, PTB e UDN eram os partidos mais importantes, né? Mas havia muitos outros menores que compunham alianças eleitorais. Politicamente, o período ele foi marcado também por algumas tentativas de golpe, né, devido à fragilidade da vida democrática, ainda inicial no país. Outro aspecto a ser destacado relaciona-se aos reflexos da Guerra Fria na política brasileira. Então, as posições tomadas nos campos econômico e político eram debatidos na perspectiva de aproximação ou distanciamento em relação aos Estados Unidos, país ao qual o Brasil se aliou, né, nesse período. A entrada definitiva do Brasil na civilização urbano-industrial foi outra característica marcante dessa época, embora a população urbana ultrapassasse a rural devido ao crescimento industrial, onde o país seguiu o quê? Apresentando os velhos contrastes, né, de desenvolvimento e atraso entre suas regiões geográficas e parcelas da população. Então, a produção cultural e artística, ela se intensificou-se com o quê? Com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, o surgimento de movimentos artísticos
como o cinema novo e a bossa nova, e uma produção rica e variada nos campos da literatura e da dramaturgia. Então, em suma, se para muitos o período, né, representou os anos dourados, para outros representou o quê? Oportunidade perdida para iniciar de forma consistente a superação dos grandes problemas nacionais que estão relacionados à saúde, à educação, terra e trabalho. Então, Eurico Dutra, né, de 1951 a 1955, em dezembro de 1945, ocorreu as eleições que garantiram, né, a vitória do general Eurico Gaspar Dutra para presidente do Brasil e também a escolha dos deputados e senadores que concorriam também uma Assembleia Nacional Constituinte para elaborar, né, a nova Constituição que substituiria a de 1937. Então, os debates na Assembleia foram assim acalorados, né? Porém, o PSD dominou os trabalhos, né? Por ter a maioria dos parlamentares. Assim, no dia 16 de setembro de 1946, foi promulgada a nova Constituição brasileira, por ser liberal, onde defendia a liberdade de pensamento, de associação e de crença, além das garantias à propriedade privada. Mantinha o presidencialismo, porém passava para 5 anos, né, um mandato presidencial, sem direito à reeleição subsequente e o voto secreto para maiores de 18 anos. Na economia, Dutra ele adotou uma posição mais liberal que a de Vargas, e por isso as importações tiveram aumento vertiginoso, né, com a redução das taxas alfandegárias. Então, assim, as reservas cambiais acumuladas durante a Segunda Guerra foram gastas na importação de supérfluos, né, como chocolate, nylon, aparelhos eletrodomésticos e bebidas. No segundo ano de governo, a inflação estava quase insustentável, onde que a industrialização havia se estagnado. Medidas emergenciais foram necessárias para tirar o Brasil da crise, como o aumento das taxas de importação, né, contenção dos gastos públicos e também maior facilidade para a importação de bens de capital, né, que são as máquinas e matérias-primas, para alavancar, né, o desenvolvimento industrial. Então, o plano econômico mais elaborado foi enviado ao Congresso em maio de 1948, que foi o Plano SALT, né, como ficou conhecido, onde destinava um investimento para as áreas da saúde, alimentação, transporte e energia, e seria executado entre os anos de 1949 e 1951. Os resultados discretos, porém, levaram o governo a abandoná-lo na administração seguinte. E em sua relação com os sindicatos e movimentação e os movimentos, né, sociais, Dutra relevou-se bastante avesso, né, às demandas apresentadas, proibindo manifestações e greve. Então, a aproximação com os Estados Unidos no contexto da Guerra Fria levou seu governo a tomar medidas bastante rigorosas. Foi o que o Partido Comunista, acusado de agir a serviço da União Soviética, teve seu registro cassado, assim como todos os políticos eleitos pela sigla, o que levou o partido a atuar na clandestinidade. Aqui nessa imagem, os presidentes Truman, à direita, e Dutra. O Brasil passa a caminhar, né, com os norte-americanos, né, na Guerra Fria. Com a aproximação do final do mandato, né, a campanha eleitoral pela sucessão se intensificou, onde que a UDN lançou mais uma vez a candidatura de Eduardo Gomes. Cristiano Machado, político mineiro de pouca expressão, saiu pelo PSD. Então, o PTB, aliado ao Partido Social Progressista, PSP, né, lançou a candidatura de Vargas, que venceu com folga seus oponentes, levando 48,7% do total de votos válidos, contra 29,7%
para Eduardo Gomes e 21% para o candidato do PSD. Então a eleição foi o quê? Contestada por setores da imprensa e principalmente pela UDN. Então o argumento de Getúlio não havia atingido mais de 50% dos votos, por isso sua eleição era ilegítima, não encontrou sustentação legal na Constituição da época. Aqui, né, nós estamos apresentando aqui a volta das fotos oficiais do presidente, né, nas paredes das casas e repartições públicas. Foi o tema dessa marchinha que embalou a vitória de Getúlio Vargas nas eleições de 1950, que foi: bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, o sorriso do velhinho faz a gente trabalhar. Né? Isso aqui é o que eles mais, né, cantavam, né, nesse período. Apresentando a foto acima, né, de volta ao poder, dessa vez ele democraticamente, Getúlio herdará a crise econômica deixada por Dutra e, para enfrentá-la, né, nomeou para a maioria de seus ministérios políticos conservadores do PSD. Ao mesmo tempo, sofria forte oposição da UDN, da grande imprensa e também de setores militares. A oposição a Vargas baseava-se em seu nacionalismo, né, visto como uma ameaça à entrada de capital externo no país, que pudesse continuar alavancando aí a industrialização. Então, outra crítica de seus opositores era o populismo, que se aproximava o governo dos sindicatos, considerados, né, espaços de disseminação da ideologia comunista, onde que as relações com os Estados Unidos também foram afetadas durante o segundo mandato de Vargas, principalmente após a negativa do governo brasileiro em enviar tropas para lutar ao lado dos norte-americanos na Guerra da Coreia, no ano de 1950 a 1953. Foi um dos momentos de maior tensão na Guerra Fria. Então, na tentativa de retomar o crescimento econômico, Vargas criou o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDE, para disponibilizar o quê? Financiamentos para empresas nacionais. Então, a sua iniciativa mais ousada, porém, foi liderar a campanha popular. O petróleo é nosso, uma das maiores, né, maiores da história do país, que culminou na criação da Petrobras, em outubro de 1953. Então, no início de 1954, o anúncio do aumento de 100% no valor do salário mínimo provocou pressões sobre o governo que levaram à demissão de João Goulart, ministro do Trabalho de Getúlio e tido como seu herdeiro político. Apesar, né, da destituição do ministro, o aumento foi mantido com o objetivo de recuperar a perda do poder de compra provocada pela inflação. Então, a partir daí, a oposição a Vargas acirrou-se ainda mais, onde a imprensa denunciava haver no governo um mar de lama e muitos militares discordavam das medidas trabalhistas por entenderem que favoreciam as ações dos comunistas. Então, o único órgão da imprensa que apoiava a administração de Getúlio era o jornal Carioca, A Última Hora, do jornalismo Samuel Weiner. Em meados de 1954, Vargas já não tinha o controle de seu governo, pois perdera sua base de apoio no Congresso e entre os militares. Além disso, não desfrutava da mesma popularidade de antes, onde a situação agravou-se na noite de 5 de agosto de 1954, quando Carlos Lacerda, filiado à UDN e dono do jornal Tribuna da Imprensa, o maior crítico do governo de Getúlio, sofreu um atentado ao chegar em sua casa na rua Toneleiro, em Copacabana. Lacerda foi apenas ferido no pé, né? Mas o major da aeronáutica Rubens Vai, que o acompanhava, morreu no local. Imediatamente, os oposicionistas, né, pediram a renúncia de Vargas. A aeronáutica instalou na sua base do Galeão uma força-tarefa para investigar apontar, né, os culpados pelo crime, a República do Galeão, assim chamada por não reconhecer a autoridade do presidente e empreender uma investigação paralela.
Então, Gregório Fortunato, chefe da guarda pessoal do presidente, foi preso sob acusação de ser o mandante do crime, o que sempre negou. A pressão pela imediata renúncia de Getúlio tornou-se insustentável. Então, o vice-presidente Café Filho rompeu publicamente com ele e a comandante, né, das três armas exigiram sua saída do governo. Vargas ainda tentou negociar um afastamento temporário, mas inutilmente. Aqui nessa imagem nós podemos ver a multidão nas ruas do Rio de Janeiro em agosto de 1954, né, para a despedida de Getúlio Vargas. Então, na manhã do dia 24 de agosto de 1954, as rádios noticiaram o suicídio, né, do presidente com um tiro no coração. Foi seu último ato político. Uma multidão saiu às ruas nas principais cidades, causando aí distúrbio em quase todo o país e atos de radicalismo, como a depredação, né, em embaixadas dos Estados Unidos e também da redação de jornais e rádios oposicionistas. Café Filho, de 1954 a 1955, com o fim trágico do mandato de Getúlio Vargas, seu lugar foi então ocupado por João Fernandes Campos Café Filho, apoiado pelo UDN. Sua política econômica foi marcada pela Instrução 113 da Superintendência da Moeda e do Crédito, SUMOC, que liberava os investimentos estrangeiros sem restrição. Contudo, a inflação atingia a economia brasileira, aprofundando o descompasso entre o povo e governo. Então, no final de 1954, teve início a campanha pela sucessão presidencial. A coligação PSD-PTB trazia aí a candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice. Pela UDN ocorria o general Juarez Távora, né, pelo PSP, Adhemar de Barros e pelo Partido de Representação Popular PRP, o antigo líder integralista Plínio Salgado. Nas eleições de 3 de outubro de 1955, venceu a chapa da coligação PSD-PTB, que conseguiu colocar no poder tanto o presidente como o vice, na época eleitos separadamente, como Juscelino Kubitschek. Tivera apenas 36% dos votos. Mais uma vez a UDN não concordou com o resultado das urnas. Carlos Lacerda passou então a defender publicamente sua impugnação. Em novembro de 1955, Café Filho afastou-se da presidência por problemas de saúde e Carlos Luz, presidente da Câmara, assumiu o poder sob suspeita de tramar, junto com o UDN, outros políticos e militares, o impedimento da posse de Juscelino. O general Lott, defensor do respeito ao resultado das urnas, colocou tropas do exército nas ruas da capital federal, ocupando todos os meios de comunicação e, ao mesmo tempo, negociando com lideranças do Congresso Nacional. Com medo das possíveis consequências, os organizadores do golpe, como Lacerda e Carlos Luz, refugiaram-se no cruzador Tamandarres Nereu de Oliveira Ramos. Presidente do Senado, assumiu a presidência decretando aí estado de sítio na capital até a posse de Juscelino Kubitschek. Aqui, né, está mostrando aqui o jornal da última hora, né, notícia da sessão dos senadores que decidiram, né, que foi após a posse de Nereu Ramos, Café Filho quis reassumir a presidência, mas foi impedido pelo Congresso Nacional. Juscelino Kubitschek, né, o governo de Juscelino, ele é um período de governo vivido entre 1956 e 1961. A sua eleição ela foi marcada, né, pelo plano de ação, 50 anos em 5. Marca aí do desenvolvimentismo, já que o ideal era trazer ao Brasil o desenvolvimento econômico e social. No período de Juscelino, né, depois do conturbado, né, período pós-eleitoral, no dia 31 de janeiro de 1956, tomou posse no Rio de Janeiro o presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, junto com seu vice João Goulart. Seu governo ele foi assim,
todo baseado em medidas desenvolvimentistas, né, que prometiam fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Para tanto, lançou o plano de metas, estabelecendo como prioridade os setores de alimentação, de energia, de transporte, de educação e crescimento industrial, pautado na produção de bens de consumo duráveis, porém sem deixar de investir na indústria de base nacional. A ideia era produzir no país aquilo que era trazido de fora. A esse modelo dá-se o nome de substituição das importações. Foi nessa época que começaram a ser implantadas no Brasil as primeiras indústrias automobilísticas. Desenvolveram-se também a indústria química, de construção de naval, onde que no setor energético, sob controle do Estado, a construção das usinas de Furnas e Três Marias fez o Brasil aumentar enormemente sua capacidade de geração de energia. O aumento da produção de automóveis levou à expansão da indústria petrolífera e da malha rodoviária brasileira. Estradas começaram a ser construídas ligando o litoral ao interior do Brasil, que ia se integrando aos poucos pela sua malha viária. Então, um dos principais marcos do governo JK, visando a integração do país, foi a construção de uma nova capital no Planalto Central, onde a transferência da sede do governo federal do Rio de Janeiro para o centro do território nacional já estava prevista na Constituição de 1891. Porém, nenhum presidente até então quisera ser responsável por tal empreitada. Juscelino conseguiu a aprovação parlamentar para seu ousado empreendimento em setembro de 1956. Os responsáveis pelo projeto da nova capital foram os arquitetos Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Brasília começou a ser imediatamente construída e passou a fazer parte do grande plano desenvolvimentista de Juscelino Kubitschek. Então, o país vivia um clima de otimismo, com altas taxas de crescimento, grandes obras públicas, conquistas esportivas e diversificada produção cultural. Aqui, nessa imagem, JK deu ao seu governo o tom de uma administração técnica por meio do plano de metas. Tá? Então, aqui é o mapa mostrando como sucedeu. Então, aqui a seleção brasileira na Copa da Suécia, em 1958. A vitória brasileira em campos europeus, ele ajudou a reforçar o otimismo do período JK. Então, a partir daí, o futebol se consolidou como esporte de massa no Brasil e passou a ser explorado politicamente. Porém, todo esse desenvolvimento agravou as grandes disparidades econômicas regionais, pois a riqueza concentrava-se no sul e no sudeste, enquanto o nordeste sofria com atraso e a falta de infraestrutura. Para amenizar essa diferença, foi criada a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, dirigida pelo economista Celso Furtado. Os grandes resultados esperados, porém, não vieram, o que provocou tensões sociais, resultando na formação das Ligas Camponesas, liderada por Francisco Julião, que reivindicavam terra e alimento para a população. Outra consequência da falta de desenvolvimento do Nordeste foi o aumento do êxodo rural para as cidades do Sul e do Sudeste do Brasil. Aqui é a manifestação das ligas camponesas, cujo lema era reforma agrária na lei ou na marra. Assim, as críticas à administração de JK vinham de grupos antagônicos, onde a UDN de Carlos Lacerda atuava mais na área parlamentar e onde defendia maior endurecimento do governo contra o movimento operário e o Partido Comunista, que mesmo na ilegalidade operava por meio de seus simpatizantes. Então, o PTB, por sua vez, apoiava todos os movimentos sindicalistas e estudantis em suas reivindicações por melhores condições de trabalho e universalização
do acesso à educação. Então, na área econômica, JK passou a ser duramente censurado pelo FMI por não seguir totalmente suas recomendações, o que o levou a romper com o fundo no final de seu mandato. Então, suas realizações no plano econômico não foram suficientes, né, para impedir a inflação e também o aumento do custo de vida. As leis de 1960 também foram marcadas por uma disputa bastante acirrada, né? PSD e PTB reeditaram aí a aliança vitoriosa da eleição anterior com a chapa General Lott, presidente, e João Goulart, vice. O PTN e PDC, partidos pequenos, lançaram então a candidatura de Jânio Quadros. Para o quê? Para presidente com apoio da UDN, onde que indicou o vice Milton Campos. Então, o PSP saiu novamente com Adhemar de Barros. Como naquela época o presidente e vice-presidente não tinham que pertencer à mesma chapa, surgiram então os chamados comitês Janjan, que propunham o voto para Jânio e Jango, né, apelido de João Goulart. Então, o resultado das eleições levou à vitória de ambos, criando aí um quadro político inusitado. Então, aqui nessa imagem, né, você pode observar que em sua campanha a presidente Jânio Quadros fazia uso de uma vassoura, né, para simbolizar o seu objetivo de varre a corrupção, né, do país. Esse era um dos lemas de Jânio. Jânio Quadros, 1961, né, depois de uma rápida ascensão na vida política, pautado no discurso moralizador da administração pública e caracterizado também por grandes vitórias eleitorais, Jânio da Silva Quadros, ele assumiu a presidência dizendo que governaria acima dos partidos e não teria compromissos com ninguém. Então, com seu estilo personalista e sem um plano de governo claro, o novo presidente teve seu curto mandato marcado, né, por polêmicas, com ameaças pelas leis sociais, que promulgou aí proibindo corridas de cavalo nos dias de semana, brigas de galo, o uso de biquíni em concurso de beleza e o tradicional lança-perfume nos bailes de carnaval. Então, com o país atravessando sérios problemas econômicos, tais medidas se tornaram alvo de zombaria por parte de seus opositores. Além disso, sua proposta de uma política externa independente, pautada no não alinhamento automático com os Estados Unidos e numa aproximação dos países do bloco socialista, gerou no contexto da Guerra Fria mais controvérsias internas, tendo perdido o apoio da UDN e sem poder contar com uma base aliada no Congresso. O governo parecia estar à deriva. Na tentativa de reorganizar a economia e acabar com o déficit, Jânio congelou os salários e acabou com o subsídio, aumentou os impostos e restringiu o crédito bancário. Mas a inflação continuava. O aumento dos preços de itens básicos como alimentação e transporte. A população estava descontente, mas não nas manifestações eram sufocadas pela força policial. Jânio perdia prestígio. Em 19 de agosto de 1961, durante a rápida passagem pelo Brasil de Ernesto Che Guevara, um dos líderes da Revolução em Cuba e um ministro daquele país, Jânio, o condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, destinada a heróis de guerra brasileiros, o que acirrou ainda mais os ânimos de seus opositores. Assim, sofrendo pressões de setores militares e da UDN, no dia 25 de agosto de 1961, apenas 7 meses depois de assumir o cargo, Jânio enviou sua carta de renúncia ao Congresso, que prontamente a aceitou. Então, aqui nessa imagem, né, podemos ver Jânio em evento comemorativo ao Dia do Soldado, né, o último ato antes de sua renúncia, em 25 de agosto de 1961. Com o vice-presidente João Goulart estivesse em visita oficial à República Popular da China,
Quem assumiu o governo inteiramente foi o presidente da Câmara, 2 deputados, Pascoal Ranieri Mazzilli. Setores militares e do Congresso Nacional tentaram a todo custo impedir que Jango chegasse à presidência, pois este trazia consigo a herança do populismo e do nacionalismo getulista.